Palco da vida, encarnação, não pode ser encenação, a terra é para progredir. Bênção a reencarnação, prova de Deus a salvação, amor, a força do existir. Então, dando início à nossa reunião de hoje, dia 16 de dezembro de 2015, vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10. Segundo a ideia muito falsa de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo inclinado à cólera quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Certamente, há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí esteja a causa principal da cólera, e convencei-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando, somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado a lhe favorecer a violência, a cólera será concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nenhuma ação sobre isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem vontade firme para isso. A experiência não vos mostra, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso, que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Essa mensagem foi ditada por um espírito muito conhecido, Hahnemann, que foi o fundador da homeopatia. Essa mensagem foi recebida em Paris no ano de 1863. Muito interessante para todos nós, porque quem de nós não tem momentos de ira, de revolta, de mágoas, de vícios, de tendências, e que luta de alguma forma com dificuldade para vencer. A proposta de Hahnemann, entretanto, nos aponta um fato que todos nós, quando temos um pouquinho só de paciência na reflexão, descobrimos que são potências que trazemos dentro da própria alma. Nós podemos sim modificar as nossas realidades intempestivas, as nossas intimidades descontroladas. E muitas vezes o sacrifício não é tão grande, simplesmente a nossa acomodação é que é maior. Eu estava ontem conferindo os meus e-mails e recebi um e-mail de uma pessoa muito querida de São Paulo, e ela me dizia, numa mensagem pessoal, da alegria de poder estar escrevendo, e agradecia a Deus por poder escrever, por poder se comunicar. Isso já é interessante, que às vezes a gente conversa, a gente fala, a gente se encontra, a gente até tecla ou faz qualquer coisa com alguém, e a gente coloca tudo isso na caixa da banalidade, quando na realidade, se nós nos referirmos para pessoas que por motivos os mais diversos ficaram impossibilitadas de tomarem decisões ou mesmo de agirem em determinado sentido, nós vemos que um ato banal como esse, de tomar um pequeno pouco do tempo,
se dirigir a algum computador, escrever um e-mail ou uma mensagem, ou fazer uma carta, mandar um cartão, o que seja, tudo isso tem, além do significado do envio, da sintonia, tem um significado mais profundo. Nós temos a capacidade de raciocinar, de exteriorizar o raciocínio, de materializar o raciocínio, tudo isso é muito interessante. E ela dizia então, no seu e-mail, que tudo da vida tem sido muito interessante e que ela agradecia muito, mesmo as coisas que não deram muito certo, porque ela pôde aprender, assim como muitas vezes a gente age de uma forma intempestiva, colocava ela, quando nós temos algum objeto que se quebra e não lhe damos mais nenhum valor. E ela mandou aquilo, fez mais alguns comentários, e daí minutos depois ela mandou um segundo e-mail. Ela disse: olha como a vida é engraçada, eu acabei de postar o teu e-mail e me chegou uma mensagem. Quando eu abri, era uma mensagem com uma história que falava exatamente sobre objetos quebrados. E aí ela me disse que ela colou a mensagem. Ela disse: não tenho mais comentários, enquadre isso no que eu lhe escrevi. E a mensagem fala de alguma coisa que, como eu não sei japonês, eu não sei como é que é a pronúncia, mas ela fala de uma experiência dos japoneses, principalmente da cultura japonesa mais antiga, que chama de kintsugi, a arte de se remendar objetos quebrados. E obviamente nós aqui no Ocidente, quando imaginamos um objeto que caiu e quebrou-se, a gente tenta fazer um remendo da maneira o mais disfarçada possível para que ninguém perceba que o objeto está quebrado. E lá eles fazem o contrário. Quanto mais valioso, quanto mais significativo seja o objeto, maior cuidado eles têm na reparação. E nas emendas eles fazem um revestimento, dependendo da posse de quem está fazendo o trabalho, ou com prata ou com ouro. E ao contrário do que nós queremos fazer, sempre esconder a parte que quebrou, eles expõem ostensivamente a parte quebrada, para que as pessoas percebam, lá na cultura oriental, que nem tudo que se quebra perde seu valor por isso. Ao contrário, a peça é tão valiosa que, mesmo quebrada, ela agora merece uma abordagem diferente, uma nova consideração. Ela recebe uma cola de ouro. Então, quando a gente chega em alguns recantos em que tem grandes porcelanas com visíveis rachaduras, as rachaduras elas ficam permanentes, porque a liga que é colocada ali não permite mais que o objeto se rompa naquele mesmo lugar. Tudo isto significando, no final, dentro da própria linhagem da abordagem japonesa, significando de que tudo aquilo que é valoroso e que nos quebra o caráter deveria, em vez de ser simplesmente jogado fora e descartado, nós deveríamos tratar, a partir de então, com todo o valor aurífero que uma boa disposição deveria requerer de cada um de nós. Então, como é que fica isso para a gente? Simples. Quando nós sofremos uma grande decepção, quando nós sofremos um grande baque, seja porque alguém nos atrapalhou, alguém nos perturbou, alguém nos levou a sofrer determinadas dores, o que nos cabe fazer, de fato, é valorizar isso como um grande aprendizado. Tão grande que a gente já não se permitirá sofrer nova queda naquele mesmo problema. E isso tem muito a ver com a mensagem que foi lida hoje aqui sobre a pureza do nosso caráter, que nós quase sempre trocamos a nossa essência moral pela justificativa corporal, quando nós deveríamos, como espíritos, fazer exatamente o contrário. Não são os problemas da carne maiores do que a realidade do espírito, mas quase sempre agimos de maneira a colocar com que o corpo seja o responsável e a nossa indução psíquica, espiritual, moral desapareça na questão dos valores. O exemplo dos kintsugi é algo que deveria repercutir dentro de nós. Eu costumo dizer que a dor, dentre dos sentidos que ela nos oferece, um dos mais relevantes, se não o mais importante de todos, é o de nos favorecer com um aprendizado, com uma lição.
Se doeu, sofreu, machucou, perturbou e você não aprendeu nada com isso, você perdeu tempo e está sujeito a uma nova violência, a uma nova agressão. Se ao contrário disso, você aprendeu, você guardou a lição, você fica prevenido e já não deixa ou não se deixa mais envolver naquela mesma circunstância. Nós ouvimos isso regularmente nos ditos populares, principalmente num deles, quando as pessoas nos dizem: gato escaldado tem medo de água fria. Por quê? Porque ele sabe que no dia que ele pegou um banho com água quente, ele sabe que aquilo foi extremamente desagradável, aquilo foi extremamente agressivo, e a partir dali ele tem medo da água. Por que nós, como indivíduos morais, não aprendemos também com as lições? É tão comum a gente dizer: me decepcionei com fulano. Aí depois você diz: me decepcionei de novo. Mas não precisa decepcionar-se de novo, basta só uma vez. Identifique a personalidade com quem você está se relacionando. Ah, mas eu nesta situação eu não suporto e parto para a agressão. Das duas, uma, você controla seu ímpeto e vai se educando, ou então saia de perto. Evite esse tipo de situação. Tem muita gente que hoje vai a estádios, não digo muita, mas tem gente que vai a estádios com o visível propósito de perturbar, e de, se tiver um troco na perturbação, parte para a agressão, e se tiver um troco na agressão, parte para a violência superior. Mas se você já sabe que você é assim, por que você vai? Afinal de contas, você vai para assistir um jogo, vai para assistir uma peleja, do que quer que seja, ou você de fato quer ser o que você está dizendo que não é? Ah, eu sou muito calmo, mas se pisar nos meus calos, mas isso qualquer animal é desse jeito, absolutamente qualquer um. Se você pisar nos calos de qualquer animal, ele vai partir para cima de você. Mas nós achamos que isso é um progresso espiritual. Não, mas é porque eu sou assim. Não, você não é assim, você quer estar assim. Foi o que Hahnemann disse. O nosso problema é que a gente se compraz em ser. Basta que a gente ouça alguém falando das suas mazelas, sempre tem um sorriso sarcástico no canto da boca. Ah, no meu tempo, e nesse no meu tempo vem a desgraceira toda. Mas se vem uma desgraceira, por que você não fala quase chorando e não sorrindo? Porque você sente saudade, e tem gente que ainda acrescenta: se eu pudesse, faria tudo de novo, e mais um pouco. Esse aqui é o problema. O problema não é do corpo, o problema não é do estado, nem do status, o problema é espiritual. Bom, você já não está mais lá, você já não faz mais, agradeça a Deus, mas aprenda que isso não foi valioso. Quantas dificuldades de relacionamentos nós temos a partir de um determinado tempo, porque no outro tempo nós criamos dificuldades sem coisa nenhuma. Quantas pessoas nós deixamos de nos relacionar ou passamos a nos relacionar mal, simplesmente porque queremos afrontar a personalidade do outro. Alguém não gosta disso, você respeita a pessoa, então não use isto. Não é uma questão de submissão. Em termos de relacionamentos de casais, quantas vezes a gente diz: mas quando você me conheceu eu já era assim. Ah, tá bom, é o pau que nasce torto, morre torto, então você é um pau, não é gente? Ou é a síndrome de Gabriela: nasci assim, vou viver sempre assim, vou ser sempre assim. Mas nós estamos aqui para quê? Se fosse para sermos árvores, nós teríamos nascido plantados. Nós temos toda a capacidade não só de locomoção, de movimentos, como sobretudo de desenvolvimento da lógica, da razão e do bom senso. Se nós não utilizamos isso, vamos culpar a quem? Ao corpo. Óbvio que o corpo favorece algumas circunstâncias. Por exemplo, tem momentos que sofremos algumas descargas hormonais descompensadoras, e isso faz com que determinados instintos fiquem mais exacerbados. Mas basta você passar por uma, duas vezes e você começa a se identificar: bom, quando eu estou assim eu prefiro ficar em casa, quando eu estou desse jeito eu prefiro não me relacionar, quando acontece isso eu prefiro me abster. Eu passei a ser um marido muito inteligente no dia que eu identifiquei a tal da TPM.
A mulher começa a ter um negócio que ela acorda, você dá bom dia, ela não responde, você pergunta o que foi, ela diz nada. A melhor solução que você tem é você ficar calado. Não pergunte nada, não faça nada e fique de longe, só olhando. 2, 3 dias depois você vai ser chamado da pessoa mais linda do mundo, mais maravilhosa, porque como é que você me conseguiu suportar? Ninguém conseguiu suportar, basta que você identifique. Mas aí a gente, quando identifica, em vez de interagir, a gente reage, e na reação a gente agride. Agora você imagina uma mulher em TPM, daquelas violentas, e você dizer uma piadinha para ela, é querer se expor ao risco. Como eu vi recentemente na televisão, um homem brincando com uma sucuri muito grande, envolvendo-a no próprio corpo, e convidou o outro para experimentar. Ele disse: não, eu não vou, porque eu não tenho coragem. Mas ela não faz nada, e ele se enrolava e desenrolava, até que o cara veio. No que ele veio, que enrolou a sucuri, pegou o braço dele. Mas a boca da sucuri abre, que é uma beleza, envolveu praticamente todo o braço. E ele queria desenrolar a sucuri, ele disse: mas não faça mais nada, porque ela está rasgando meu braço. Vai brincar com o que não deve. Você tem nada que está brincando com a sucuri, deixa a sucuri no lugar dela. Uma TPM é quase isso. É quase você está colocando a boca, o braço ali numa boca de uma sucuri que tem uma força mandibular violenta. Então, para a gente ser inteligente, não adianta dizer: não, mas isso é descarga hormonal, não, isso é ruindade, não, isso não é nada, isso é hereditário, porque tem gente que ainda diz isso, pobre das mulheres, e veio da mãe. A mãe não tem nada a ver com isso, mas ela está lá pagando a conta. É a gente ter a calma, identifica o problema. Identificou o problema, contenha-se. Se é no outro, talvez seja até mais fácil. Se é em você, abstenha-se. Fuja. Se você não se sente em condições de lutar, pelo menos saia de perto. Mas a gente fica: não, meu organismo, meu instinto, minha natureza. Não, o seu instinto, a sua natureza é você, não é o seu corpo. Não, mas é porque quando eu fico assim, aí a adrenalina vem. Sim, a adrenalina vem porque o seu psiquismo liberou. E o que é adrenalina? Veneno. E o que o organismo faz para combater o veneno? Lhe dá uma força poderosa e você parte para a ação. Então, contenha-se, retenha a adrenalina lá nas suprarrenais e deixe passar aquele momento. Depois você faz: eu não sei onde era que eu estava, que eu tive tanta paciência. Pois é, repita a experiência, tenha mais paciência. Repita. Quantas vezes toda a nossa violência, ela se resume a gente fique calado. Não, mas fique calado, cale-se. Ah, mas eu por dentro. Aí a gente aprendeu que tem que desabafar de qualquer maneira. Ah, quer desabafar? Abra um buraco na terra e grite lá dentro dele. Vou ter pena das minhocas, mas pelo menos não atinge ninguém. Nós temos muitas maneiras de vencer. O Hahnemann nos coloca então que nós podemos, com esforços relativamente pequenos, superar essas dificuldades. Mas se nós psiquicamente não pensarmos assim, nós iremos encontrar todas as dificuldades do mundo, e aí será muito mais difícil. E para que dificultar a vida, se a vida é tão boa e tão bela? Como eu disse logo lá no início, estamos chegando no final de ano, estamos chegando no Natal. É o momento em que as pessoas aparentemente mais sorriem. Mas era tão bom que a gente sorrisse também lá de dentro. Todas as vezes que a gente vê uma foto, alguém se junta para fazer uma foto, é impressionante, está todo mundo sorrindo. Mas aí passa a foto, todo mundo fecha a cara. E se às vezes você fez a foto, mostrou o maior sorriso do mundo, aí quando você olha na foto, deu um estouro de luz, aí você já fecha a cara: mas não pode ser isso, eu não sou essa coisa. A gente começa a brigar com a máquina, briga com o fotógrafo, briga com a luz, briga com tudo. Não, foi você que estava na frente. Ah, mas está muito feio. Eu não sou tão feio desse jeito. Quem visita Facebook, que é uma das poucas mídias que eu ainda ando, é Facebook, muito raramente, mas ainda ando. É tão engraçado, toda semana aparece nota: fulano trocou sua foto.
E todo mundo troca por uma foto com um sorriso cada vez mais belo. Pois a pessoa deveria olhar para aquela foto sempre e dizer: eu vou sair assim. Eu sei que alguém vai lhe chamar de Palerma, mas vale a pena. Eu tenho uma amiga que está ali com cara de Palermo olhando para mim, que ela já deve ter ouvido essa expressão milhões de vezes. Ela disse: pouco importa, você quer ficar com raiva, fique, eu estou feliz. E ela é quem está certa. Ela está ali com um sorriso que abre a boca maior do que o da sucuri, não dá nem para passar perto, só que ela abre de felicidade. Mas é tão bom a gente viver bem. Aí vai chegar o Natal. O que é que vai chegar o Natal? Feliz Natal! Nossa Senhora, tem que falar até com essas pessoas no Natal. Então o que é que a gente está fazendo? A gente está se enganando a nós mesmos. Para concluir, Jesus nos deixou uma lição. Foi a lição mais dura que eu acho que ele deixou. Foi quando ele qualificou os defeitos humanos. O pior de todas, hipocrisia. Nossa, quando eu leio às vezes esse texto em que Jesus chama de hipócritas, isso me dá uma dor lá dentro, porque é terrível sermos hipócritas. É melhor que a gente sorria mesmo sem vontade de sorrir, isso é uma verdade. Mas você só fingir sorriso o tempo inteiro, isso é hipocrisia. Então está chegando o Natal, ainda temos aqui quarta-feira que vem, vai ser a véspera de Natal praticamente. A gente vai ter essa semana aqui, vai passar a semana todo mundo com cara de X. Tem gente hoje em dia que não diz mais X, diz outros nomes que eu nem vou dizer aqui. Mas o que importa é que a gente sorria. Que tal a gente passar até a próxima quarta-feira dizendo um X assim mais efusivo, para a gente ir acostumando, porque tem gente que já não ri porque dói aqui, né? Aí vai rindo um pouquinho, em geral. Passa aí a semana fazendo um exercício para destravar essa musculatura daqui facial, para quando chegar na próxima quarta, quinta-feira, a gente olhar para as pessoas e dizer: olá, Feliz Natal. Oh, oh. Procuremos agora entrar num relaxamento bem tranquilo. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas muito mais do que isso, todos nós temos poder, força, nós temos criatividade, nós temos energia, nós temos bênçãos, nós temos e contamos com uma proteção enorme. Tudo isso nos favorece a vivermos num regime de perfeita progressão, de perfeita harmonia interior. Relaxemos, pensando agora no melhor, pensando em Deus, pensando nas mensagens gloriosas do Evangelho, pensando nos momentos em que visivelmente fomos socorridos sem nem ao menos nos darmos conta. Pensemos em quantas bênçãos, em quantas interferências o mundo espiritual realiza para que estejamos bem. Nos lembremos que acabamos de atravessar uma noite, e depois dessa noite imensa, nós aqui estamos despertos, tranquilos, podendo exercitar o sorriso, a alegria, a plenitude. Estejamos de mãos dadas, de corações consorciados com os amigos que nos acompanham. E para isso, relaxemos, estejamos descontraídos, nos deixemos envolver pelas melhores ondas de energia, de harmonia e paz. Tudo isto está sendo favorecido para todos nós, para cada um de nós. Aquele sussurro que às vezes a gente pensa que tinha alguém por perto e olhamos em derredor e não vimos ninguém. Quantas vezes não foram os sussurros dos nossos anjos guardiões? Quantas vezes subitamente nos sentimos leves, alegres, ainda que as coisas aparentemente estejam erradas. Tudo isto pode ser fruto de um abraço amigo, de um aconchego, de uma vibração favorável dos nossos anjos protetores. Quanta coisa nós temos para agradecer.
Temos tantas bênçãos em nós mesmos. Quanta energia para que o nosso corpo se mantenha vivo. Quanto esforço da vida para que a nossa mente não pare nunca. Inspirando profundamente, recebemos as energias do mundo espiritual e agora também dos nossos companheiros magnetizadores. Muitos fluidos, muitas energias, muitas bênçãos a nos envolver. Quanta coisa maravilhosa se acerca de nossas almas. Quão potente é o universo de bênçãos a nosso favor. Quão potentes cada um de nós podemos ser. Deus, Pai de amor. Deus, inteligência suprema. Deus, causa de tudo e de todos. Te agradecemos, Senhor, por estes momentos, por estas ondas de bênçãos, de energias refazentes, que nos fortificam a alma, que dão paz ao nosso corpo, possibilitando assim que o próprio sistema orgânico restabeleça as condições de saúde e harmonia que buscamos. Deus, que a tua sabedoria nos alcance, que nós percebamos tudo de grandioso que podemos desenvolver, que aprendamos a fazer bom uso das nossas potências, que tenhamos em nós a sabedoria de usá-las todas de forma positiva. Envolve-nos, divino amigo, neste universo de fluidos. Inspiremos, expiremos. E a cada inspiração, reconheçamos a quantidade de energias boas que recebemos. Deus, dá-nos as tuas bênçãos. Recebe a nossa gratidão. Mantém-nos na tua paz. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas almas, enquanto nós permaneceremos neste oceano de bênçãos, mergulhados nessas ondas de amor que geram alegria, harmonia e felicidade. Introjetemos em nós tudo de bom e estejamos bem em nome de Deus. Permaneçamos em oração.